Estou aqui a bordo de um Fiesta Rocan 2008 1.6 Flex. Hoje o assunto é sobre válvula termostática. Essa válvula aqui, ó, ela é uma válvula controlada pelo módulo de injeção eletrônica. Como que funciona isso? Quando esse carro está abastecido no álcool, o módulo de controle comanda essa válvula para abrir numa certa temperatura. Quando ele está na gasolina, ele comanda para abrir em outra temperatura. Mas como é que o módulo sabe qual o combustível que está no veículo? Isso aí já é uma estratégia de injeção que é calculada via sonda lambda. Isso aí já é um outro assunto, né? De alguma forma a central sabe qual é o combustível que está no veículo. A central, sabendo qual o combustível que está no veículo, ela precisa de saber qual a quantidade de combustível que ela vai injetar. Uma das referências de consumo de combustível é a temperatura do motor. Para o álcool, essa temperatura é diferente da gasolina. Isso é em todos os carros. Esse sistema aqui, ó, ele saiu, na maioria dos casos, em veículos prêmios, em veículos importados. Mas a Ford utilizou essa estratégia nesse carro, o que é bom, tá? Só que é um problema crônico desses veículos da linha Ford que utilizam um motor Rocan. Tem esses veículos, provavelmente a maioria já passou por esse tipo de problema. Problemas no sistema de arrefecimento do veículo. Diagnóstico de injeção, tá, pessoal? Esse veículo chegou aqui para fazer um diagnóstico de injeção referente ao sistema de arrefecimento. Por que de injeção? Porque essa válvula é controlada pelo módulo de injeção eletrônica do motor. Então é de extrema importância o sistema de arrefecimento, de certa forma um sistema mecânico. Essa válvula ela funciona, por mais que ela seja controlada eletronicamente, ela tem um funcionamento mecânico. Se ela travar mecanicamente, dá problema. E se ela queimar a resistência elétrica que vai dentro dessa válvula, também dá problema. Sempre fazer a revisão no seu sistema de arrefecimento, tá? Esse veículo estava com uma corrosão muito acentuada. Vocês vão ver que eu vou mostrar ali, tanto no bloco como no cabeçote. O cabeçote precisou, infelizmente, de fazer uma solda para poder preencher essas erosões, né, de certa forma, que estava ali no cabeçote, para poder fazer a plana, para poder garantir o funcionamento do sistema depois que tiver montado. Como que a gente garante um funcionamento perfeito desse sistema aqui? Ah, meu carro é original, eu nunca mexi nesse sistema. Precisa ser feito a limpeza do sistema, precisa trocar o aditivo do sistema de arrefecimento. Mesmo assim, pode vir a dar problema. As válvulas originais, elas não abrem pela cera termoexpansiva, elas só funcionam através do sistema comandado pelo módulo de injeção eletrônica, tá? Então, sim, pode ser que funcione por muito tempo, mas pode ser que dê pau. Sistema eletrônico, é difícil falar com você, o sistema vai dar pau assim, vai dar pau daqui a tanto tempo. Não tem jeito, tá? O sistema eletrônico ele funciona muito bem, até mesmo porque ele é controlado via central. A central trabalha com 100% de garantia. Só que é difícil falar, quando é que isso aqui vai dar pau? É difícil, entende? Vou garantir para vocês que se o seu sistema tiver sem aditivo, sem limpeza, trabalhando com uma pressão, né, elevada, vai dar pau. Vai dar pau, porque o módulo precisa da informação da temperatura correta do motor para poder fazer a injeção correta de combustível. Isso depende do combustível que está no veículo. A central precisa dessas informações para poder calcular o tempo de injeção baseado também na temperatura do motor. Então você vê que a injeção eletrônica ela é bem complexa. Alguns veículos utilizam esses sistemas aqui, igual eu falei, é mais utilizado nos veículos prêmios e os veículos importados. A Ford adotou esse sistema, o que é excelente, economia de combustível ainda melhor, porém, existem alguns cuidados que devem ser tomados. Um Ford Rocan vai fazer a revisão, atenta para o sistema de arrefecimento, vê como é que está o funcionamento, se possível, faz o controle, mede o controle dessa válvula via equipamento, via multímetro. Os aparelhos que devem ser usados para fazer esse tipo de análise: scanner e multímetro. Não necessariamente para fazer esse tipo de análise aqui, ó, é muito tranquilo. Pelo know-how que a gente tem, pela experiência que a gente tem, a gente consegue encontrar esse tipo de problema muito rápido nesses veículos, tá? Essa válvula estava travada, é muito fácil identificar isso. Mas, contudo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma análise rápida
para ser feita aqui na resistência dessa peça. Se essa resistência estiver queimada, essa válvula não vai abrir. Não vai abrir, o veículo vai esquentar. Ser tomado nesse veículo é sempre observar o ponteiro de temperatura. Eu vou mostrar para vocês aqui que ele não marca o número em graus da temperatura. A gente tem um marcador de temperatura e um dos motivos que ele não tem qual é o valor em graus que tá o sistema de arrefecimento. Esse carro trabalha com duas temperaturas diferentes, igual eu falei. Para o álcool ele trabalha com uma temperatura e para a gasolina ele trabalha com outra. Então não tem ali a marcação em graus. Tem ali o meio, né? A gente usa muito a referência do meio. Ou seja, existe o limite mínimo e o limite máximo de funcionamento desse sistema. O sistema tem que funcionar dentro desse limite, mínimo e máximo. Tá? Ele não pode trabalhar frio e nem acima do máximo. Esse ponteiro, depois que ele entra na temperatura ideal de funcionamento, ele se mantenha constante. Constante, independente do combustível que ele tiver. Porque é a central que vai calcular e vai mandar para o painel aqui a informação de temperatura. Não necessariamente significa que ele está 90, não necessariamente significa que ele está 100. Se ele tiver constante, ele vai estar nessa média de temperatura, entre 85 e 110 graus. Tá? No álcool, esse carro trabalha acima de 100 graus. É o que acontece muitas das vezes os maiores problemas quando o veículo está com álcool. Eu já peguei alguns problemas nesse tipo de injeção, em que o problema só acontecia se o veículo tivesse abastecido com álcool. Se ele tivesse na gasolina, não acontecia problema algum. Exatamente porque a válvula, o módulo, comanda a válvula para abrir mais cedo. A gasolina tem, de certa forma, essa vantagem. O álcool precisa de um sistema mais quente para funcionar corretamente, até mesmo para diminuir o tempo de injeção, para diminuir nível de poluente e para aumentar também até a questão da eficiência e do consumo. Então no álcool costuma dar mais problema. Eu já, igual falei, peguei veículo no álcool, o veículo esquentava, jogava água para fora, mas na gasolina ele funcionava perfeitamente. Então às vezes, se houver um problema no módulo, de comando no módulo, para um combustível ele não vai monitorar, ele não vai pulsar, ele não vai comandar o PWM para abrir a válvula. É o que estava acontecendo nesse veículo que eu peguei. No álcool ele não comandava, no álcool o veículo fervia, mas na gasolina funcionava. Entende que às vezes tem essa complicação da injeção aí. A gente utiliza o multímetro para fazer a avaliação do controle, né, de como que está o funcionamento aqui via o módulo, e a gente utiliza o scanner para monitorar o funcionamento do veículo. Tem que ser usado isso aqui? É o ideal, tem que ser usado, tá? Mas dependendo do know-how, do conhecimento, ou eu já estou com experiência no mercado, a gente consegue identificar facilmente esses problemas nessa linha de veículo Ford aqui. Vamos lá, qual que é a prevenção que deve ser feita nesses veículos? Igual eu falei, revisão no sistema de arrefecimento é o principal vilão desse carro. Tem que ser feita a revisão, trocar os aditivos, fazer a limpeza do sistema de arrefecimento. Dá muito vazamento nessa carcaça d'água aqui, ó, nessa junta, tá? Nessa junta. Trocar sempre essa junta quando for fazer a intervenção, se tiver vazamento, ou trocar a carcaça. Essa carcaça aqui é uma carcaça de alumínio, mas existem também as carcaças plásticas. Não vou falar a minha opinião sobre uma ou outra, as duas funcionam super bem na minha opinião. O que deve ser tomado cuidado com a carcaça plástica é que ela empena, e esse empeno pode causar o vazamento de água aqui, ó. Tomado também, ó, quando for fazer a instalação dessa peça aqui, ó, aqui são as duas mangueiras que vão para o ar quente do veículo, né? Cada mangueira aqui tem a sua posição nessas duas saídas aqui, porque uma vai para um lado da câmara, a outra vai para o outro lado da câmara. Então muito cuidado e muita atenção, não pode inverter essas mangueiras, senão o veículo vai dar uma dor de cabeça danada. Só inverter aqui pode gerar uma dor de cabeça muito grande. Tem uma situação de corrosão muito grande aqui no bloco do motor. Aqui, ó. A gente vai avaliar bem o que vai ser feito aqui. Tem uma corrosão muito grande aqui no bloco. E isso acontece, pessoal, por falta de aditivo ou aditivo de má qualidade. Então, repetindo, ó, esse aqui é um excelente motor, tá? Não usa corrente, não usa correia dentada, usa corrente. É um excelente sistema, tá? Na minha opinião, um dos melhores sistemas que tem. Porém, é um veículo com a injeção um pouco mais complicada devido à válvula termostática. Atentar para o sistema de arrefecimento desse veículo.
fazer a limpeza e fazer o monitoramento da válvula termostática sempre quando for fazer alguma intervenção. Aqui, ó, existe também a questão do reservatório de expansão. Deixa eu mostrar para ele. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. O reservatório, infelizmente, o cliente não vai poder trocar. É o que eu falei. Eu consigo entender a situação do cliente, sim, mas aqui ele não vai querer trocar o reservatório. Infelizmente, precisaria trocar. A gente consegue ver aqui na junta, ó, uma acentuação muito grande, uma corrosão muito grande aqui, ó. A gente consegue ver aqui que a água é terrível. Ela corrói, ela come o que tiver na frente. Se não usar aditivo, acontece isso aqui, ó. Foi o que aconteceu com esse carro. Tem uma leve queimada aqui entre os cilindros, ó. Mas não é o principal. O principal problema desse carro aqui foi água, corrosão. Que durante o tempo, ao longo do tempo, foi corroendo aí tanto o bloco, o cabeçote, a junta. Esse carro também tem um outro problema aqui, ó. Que é o óleo do motor, tá, pessoal? Isso aqui é qualquer carro, tá? Um desgaste aqui, ó, no comando. Alguns câmbios aqui estão assim. Isso aqui é problema de lubrificação, problema de óleo, tá? Esse carro pode vir a dar algum problema, pode. Nesse caso aqui tá brando, mas atentar para o óleo de qualquer, isso aqui é qualquer carro. Vamos ficar atento com relação ao óleo do motor. Esse cabeçote aqui a gente vai mandar para retífica para ver o que pode ser feito, tá? Mas infelizmente aqui, ó, excesso de corrosão aqui e nesse ponto aqui. Aqui tá mais tranquilo. Existe também aqui, ó, muita corrosão mesmo. Aqui os outros pontos tá tranquilo, ó. É o que tem que ser, ó, do jeito que tá aqui. Porém aqui, ó, vamos ver se passa. Vamos ver se passa aqui. A gente vai levar para retífica para fazer uma plana. Esse cabeçote tá bem comprometido por água. Deixa eu ver nas válvulas de escape aqui principalmente, ó. Bem comprometido por água. Vamos levar ele lá para ver o que dá para ser feito nesse cabeçote. Hoje é sexta-feira, 17/4, né? Eu falei que ia postar o vídeo hoje, eu vou postar. Infelizmente aqui não vai dar para finalizar o carro, mas aqui deu um problema, ó, o seguinte. Tem que afastar esse câmbio do motor para remover o cárter do lugar para conseguir fazer a troca dessa guia. É o que eu falei aí, ó, manutenção corretiva tem surpresas. Infelizmente aqui vai dar uma mão de obra e não tem jeito, é preciso resolver. Mas eu vou mostrar aqui, ó, um teste que a gente faz aqui com a válvula termostática. A gente recebeu esse Fiat Idea aqui, ó, para fazer um diagnóstico também. A gente está avaliando ele aqui. Vou mostrar para vocês aqui a análise que a gente faz da resistência aqui da válvula termostática. E com o multímetro na função ohmímetro, a gente consegue medir a resistência dessa válvula termostática. Aqui, ó, deixa eu ligar ele. A gente tem um teste aqui, ó, encostando uma ponta de prova na outra, a gente tem um valor, uma medida ali. Se eu ligar na válvula termostática, a gente não tem uma resistência, ou seja, essa resistência está com o circuito aberto. Os componentes elétricos ou eletrônicos que possuem resistência se mede com multímetro, tá? Resistência não deu valor nenhum, pode trocar, que a peça está com o circuito aberto. Peças que têm resistência, tá ok? Se mede com multímetro. Fiz uma medida de resistência aqui dessa válvula termostática, mas nem sempre o problema dos veículos é a válvula termostática, tá? É um sistema complexo, a linha Ford, é um sistema bem complexo, pode ser todo o sistema, assim como o sistema de reconhecimento de combustível. Então fica a dica aí, nem sempre pode ser a válvula. Especializado em injeção eletrônica e diagnóstico de motores, a gente está com mais um caso aqui, mais uma situação de injeção em que gerou uma manutenção corretiva. Hoje eu estou com esse boné aqui, ó, Mercedes-Benz. Quero agradecer ao nosso parceiro e amigo aí, Romeric e Grande Luiz, da oficina Romeric Imports. Obrigado aí, ó. A gente ganhou esse boné da Iron RK. Iron RK é um evento que eles fazem aqui, muito top. E Romeric, a gente tá esperando o próximo evento aí, hein? Estamos doidos para ganhar outro prêmio aí, ó. Vamos que vamos. É isso aí, grande abraço, Romeric, Luiz. Obrigado aí. Vai vender o veículo, vai passar o veículo em alguma negociação, faça mais do que tem que ser feito, para não te gerar uma dor de cabeça.
Tranquilo? Ah, o veículo vai ficar comigo, eu quero fazer o mínimo necessário. Tudo bem, existe a questão da garantia. A garantia fica comprometida, que é o caso aqui, ó. De certa forma, a garantia vai ficar comprometida, infelizmente. Eu estou fazendo o que eu posso para ajudar o nosso cliente amigo aqui, Francisco. Porém, vai vender o carro, vai passar o carro em negociação, faça mais do que o necessário por você e para que a pessoa que você for passar o carro fique mais tranquila, para que isso não gere dor de cabeça para ninguém. Então essas são as surpresinhas que acontecem durante um procedimento de correção de um veículo. Manutenção corretiva, existem surpresas durante o procedimento.